Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Manhattan, no meio de uma tarde ensolarada. O sol refletia nas janelas dos arranha-céus, mas a beleza da cidade não conseguia mascarar a tensão reinante no elegante bairro residencial do Upper East Side. Clarice Beaufort, juíza-chefe do Tribunal de Apelações do Estado de Nova York, caminhava em direção ao seu sedã preto com elegância natural, o rosto sereno, mas determinado. Clarice não era uma mulher comum. Aos 40 anos, ela já havia gravado seu nome no sistema jurídico por meio de seu rigor, inteligência e integridade. Ela se orgulhava de suas realizações, mas também sabia que cada passo que dava naquela cidade poderia atrair olhares tendenciosos e julgamentos precipitados. Naquele dia, a sombra de uma injustiça inesperada pairava sobre ele. O policial Dupont, conhecido por seus abusos e arrogância, avistou Clarice e seu carro de luxo. Sem sequer verificar os documentos, acusou-a de não ter o direito de dirigir o veículo. As palavras ressoaram como uma sentença pública. Clarice, calma e digna, tentou argumentar com o policial. Sou juíza, olhe meu distintivo. Estou dirigindo legalmente. Mas Dupont, cego por seus preconceitos, zombou de sua autoridade e ordenou que ela saísse do carro. Transeuntes chocados começaram a filmar. A cena rapidamente se tornou uma humilhação pública. O que Dupont não sabia era que o dia de Clarice não terminaria em medo ou vergonha. O que ele não sabia era que quando um certo homem chegasse ao local, ele e seus colegas tremeriam de medo. O marido de Clarice, David Leroy, um renomado advogado e ativista incansável, não deixaria essa injustiça passar em branco. Clarice sabia que sua dignidade e justiça não poderiam ser violadas sem consequências. E naquele dia, a cidade testemunharia um choque entre a arrogância do poder e a força inabalável da justiça e do amor. O sol batia nas fachadas de mármore dos prédios, mas o ar estava carregado de tensão. Clarice Beaufort dirigia seu sedã preto, percorrendo calmamente o bairro residencial. Tudo parecia normal, até que uma viatura policial apareceu atrás dela com a sirene ligada. O policial Dupont, um homem branco de aparência arrogante, saiu do carro e parou na frente de Clarice. Senhora, saia imediatamente, ordenou ele, com as mãos cerradas em volta da arma de serviço. Clarice, surpresa mas calma, levantou as mãos levemente. Sou juíza. Aqui estão meu distintivo e meus documentos. Dirijo meu carro legalmente. Dupont a encarou com uma mistura de desprezo e hostilidade. Não importa quem você seja. Você vai cair agora. Transeuntes começaram a sair de suas casas e filmar a cena. Murmúrios indignados se espalharam rapidamente. Clarice saiu lentamente do carro, seus saltos estalando no asfalto. Seu olhar era calmo, mas cada fibra de seu corpo estava tensa. Dupont o algemou, apesar de seus protestos educados. Você não tem autoridade aqui, disse ele, arrogante. Clarice sentiu a humilhação aumentar, mas se recusou a ceder à raiva. Sabia que manter a calma era sua única arma diante de uma injustiça flagrante. Os transeuntes cochichavam, alguns a apoiando, outros observando incrédulos. Enquanto Dupont a empurrava gentilmente em direção à viatura policial, Clarice notou as câmeras dos smartphones apontadas para eles. Ela sabia que aquele momento, embora cruel, poderia comprovar a arrogância e a brutalidade do policial. Mas o que ela ainda não sabia era que a chegada de David Leroy, seu marido, transformaria essa humilhação em um momento de poder e justiça. E que Dupont descobriria que por trás da calma de Clarice havia uma força formidável. Sentada na calçada com as mãos algemadas, Clarice Beaufort respirava fundo. Cada batida do seu coração a lembrava da injustiça que acabará de acontecer, mas ela se recusou a deixar a raiva tomar conta. Os transeuntes continuaram a filmar, alguns murmurando palavras de incentivo, outros demonstrando uma mistura de curiosidade e desconforto. Clarice sabia que sua dignidade também era uma arma. Ela olhou para Dupont, que começava a demonstrar sinais de impaciência. Sua arrogância inicial dera lugar a um sutil nervosismo. A multidão, ciente da injustiça, aumentava a pressão sem sequer querer. Com um movimento discreto, Clarice tirou o telefone da bolsa e discou um número que sabia de cor. O de Antoine Delacroix, procurador-geral e antigo aliado de confiança. O Antoine, ela disse calmamente, preciso da sua ajuda. O policial Dupont me prendeu sem motivo e está me humilhando na frente de todos. Ao telefone, a voz firme e reconfortante de Antoine soou. Clarice, fique calma. Já estou a caminho. Ninguém pode humilhá-la impunemente. Clarice guardou o celular e voltou a atenção para Dupont. Cada movimento do policial parecia menos seguro, mais hesitante.
Ela sentiu que a paciência e o autocontrole dele começavam a afetar a situação. A multidão, sentindo uma reviravolta, continuou filmando. Os transeuntes sussurravam uns para os outros: ela é uma juíza. Olhem como ela está calma. Clarice sabia que a chegada de Antoine por si só não seria suficiente para resolver a situação. Ela precisava manter a calma até a chegada do marido, David Leroy, cuja presença transformaria aquela humilhação em uma lição de justiça e poder. Cada minuto que passava consolidava seu controle, e Clarice estava pronta. A tempestade se aproximava, e ela estava determinada a emergir triunfante, intacta e invencível em sua dignidade. Poucos minutos depois, um carro preto parou abruptamente perto de Clarice. Antoine Delacroix, o procurador-geral, saiu rapidamente, com o rosto marcado pela urgência e determinação. Assim que pôs os olhos em Dupont, um arrepio de tensão percorreu o ar. Agente Dupont, disse Antoine com voz calma, mas ríspida, o senhor libertará a senhora Beaufort imediatamente. Sua prisão é injustificada e completamente legal. Dupont enrijeceu-se, tentando manter a arrogância. Promotor, estou apenas fazendo o meu trabalho. Não, respondeu Antoine, não é um trabalho humilhar e abusar do poder. Clarice Beaufort é a juíza-presidente do Tribunal de Apelação. Você se permite agir sem provas ou autoridade legal. Os transeuntes, já cativados pela cena, começaram a murmurar ainda mais alto. Os smartphones captavam cada palavra. Dupont sentiu sua posição enfraquecer. A confiança que demonstrara minutos antes começava a se esvair. Antoine deu alguns passos à frente com um olhar penetrante. Aconselho que larguem as algemas e deixem a senhora Beaufort sair imediatamente, antes que a situação se agrave ainda mais, diante de testemunhas e câmeras. Clarice, ainda sentada calmamente na calçada, sentiu uma sutil sensação de alívio. Ela sabia que a chegada de Antoine já estava mudando a dinâmica. Dupont, visivelmente perturbado e dividido entre sua suposta autoridade e a lei que desprezava, hesitou. Naquele exato momento, outra presença estava prestes a mudar a cena. David Leroy, marido de Clarice e um renomado advogado, aproximava-se rapidamente. Ele não era apenas um marido protetor, mas um homem cuja reputação e poder no mundo jurídico faziam tremer até policiais arrogantes. Os transeuntes ainda não sabiam, mas a humilhação pública orquestrada por Dupont logo se voltaria contra ele de forma espetacular. Clarice, Antoine e David formavam um trio cuja mera presença bastava para impor respeito e destruir a arrogância do policial. Um leve bater de saltos ecoou na calçada. Os transeuntes se viraram e viram um homem alto e elegante caminhando rapidamente em direção ao palco. David Leroy, marido de Clarice, caminhava firmemente à frente, com o rosto marcado pela determinação e pela raiva contida. Cada movimento exalava confiança e poder. Dupont ergueu os olhos e sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não sabia quem era aquele homem, mas algo em sua postura, em seu olhar, impunha respeito imediato. David não era apenas um marido zangado, era um advogado de renome nacional, um ativista respeitado, conhecido por nunca deixar a injustiça passar sem ser contestada. Dupont começou David com uma voz calma, mas ríspida: aconselho-o a libertar minha esposa imediatamente. Cada segundo que você a mantiver ilegalmente será sua responsabilidade. A multidão prendeu a respiração. O oficial que minutos antes impunha sua vontade começou a vacilar. Suas mãos, antes seguras pelas algemas, tremiam levemente. Os murmúrios dos transeuntes se transformavam em exclamações de preocupação e apoio a Clarice. David se aproximou, encarando Dupont com uma intensidade gélida. Lembro que minha esposa é a juíza-presidente. Eu sou advogado. E esta prisão é uma clara violação da lei. Qualquer ação que você fizer contra ela será documentada e processada. Dupont, pela primeira vez, sentiu medo. Sua postura se enrijeceu, suas palavras pareceram ficar presas na garganta. A presença de David mudou radicalmente a dinâmica. A tensão atingiu o ápice quando David colocou a mão no ombro de Clarice, um gesto protetor, mas também simbólico. Ele agora encarnava a justiça encarnada diante da arrogância do policial. Naquele exato momento, transeuntes, câmeras de celulares e a imprensa emergente registraram a cena. A humilhação que Dupont pensava estar orquestrando estava se voltando contra ele. O medo agora era palpável em seus olhos, e ele percebeu tarde demais que acabará de confrontar uma força que não conseguia controlar. Clarice, calma e digna, olhou para o marido. Ela sabia que a injustiça cederia diante da união, da força e do autocontrole dos dois. Dupont, sozinho e vulnerável, acabará de se ver diante de um muro que nenhuma arrogância conseguiria derrubar.
David Leroy deu um passo à frente em direção ao centro da calçada, onde Dupont tentava manter uma autoridade que visivelmente se desintegrava. Os transeuntes agora cercavam a cena, smartphones em punho, registrando cada gesto, cada palavra. O ar estava carregado de tensão, quase elétrico. Agente Dupont, disse David com uma voz calma, mas ríspida, o senhor achou que poderia humilhar minha esposa impunemente. Está enganado. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Dupont gaguejou, suas bochechas ficando vermelhas. David não o deixou terminar. Não, o que você chama de trabalho nada mais é do que abuso de poder e puro racismo. Você é responsável por suas ações. E cada pessoa aqui é testemunha da sua injustiça. A multidão, até então silenciosa, murmurou e então começou a aplaudir e encorajar Clarice. Alguns gritavam, deixem-na em paz, ou, ela é juíza, vocês não têm direitos. Dupont sentiu sua autoridade ruir. Cada palavra que David dizia, cada olhar que o lançava como um juiz invisível, amplificava seu medo. Suas mãos tremiam levemente e ele olhava ao redor, buscando apoio que não existia. David deu mais um passo, ficando a poucos metros de Dupont. Vocês libertarão a senhora Beaufort imediatamente. E eu os aconselho a considerar seriamente as consequências de suas ações. A lei não existe para humilhá-los ou discriminá-los. Naquele momento, vários transeuntes, impressionados com a estatura e a postura de David, começaram a filmar insistentemente, compartilhando o confronto ao vivo. Dupont percebeu que aquela cena seria vista por milhares de pessoas e que sua reputação em público havia acabado de ruir. Clarice, sempre calma e digna, colocou a mão no braço de David, um gesto discreto, mas poderoso, um símbolo de união e apoio mútuo. O oficial, diante dessa força moral e da atenção pública, começou a recuar um pouco. Pela primeira vez, Dupont sentiu medo de verdade. O medo de perder o emprego, a reputação e ver sua fachada de poder destruída diante de testemunhas impassíveis. A arrogância que o guiara até então fora substituída pela humilhação e pelo terror. David Leroy retirou calmamente um maço de documentos de sua pasta, enquanto Clarice observava Dupont com uma calma gélida. Cada papel, cada foto e cada vídeo transformariam o confronto em uma humilhação pública irreversível. Agente Dupont, anunciou David, aqui estão provas que o senhor não pode contestar. Estes vídeos mostram seus abusos passados, suas prisões injustas e seu comportamento discriminatório documentado por seus superiores. Dupont empalideceu ao ver os documentos espalhados sobre o capô do sedã. Os transeuntes, curiosos e fascinados, aproximaram-se para observar discretamente. Murmúrios de surpresa e indignação transformaram-se em exclamações. Veja bem, continuou David, a justiça não se baseia em arrogância ou preconceito, mas em fatos. E esses fatos provam que você abusou do seu poder. Clarice, com voz calma, mas firme, acrescentou. Agente Dupont, ainda há tempo para fazer a coisa certa. Solte-me agora, e tudo isso pode ser considerado um simples mal-entendido. Caso contrário, David perdeu o fio da voz, mas o olhar que lançou a Dupont foi suficiente para fazê-lo tremer. Os presentes compreenderam imediatamente que a ameaça implícita era real. Dupont seria responsabilizado por seus atos perante a lei, a mídia e o público. Câmeras de celulares e de jornalistas que já haviam chegado ao local registraram cada documento e cada gesto. Vídeos começaram a circular nas redes sociais e hashtags denunciando a prisão injusta se espalharam rapidamente. O caso ganhou proporções nacionais em poucos minutos. Dupont, que momentos antes pensava ter a situação sob controle, viu-se preso numa rede que não conseguia mais controlar. O medo se instalou, medo das consequências legais, medo do escrutínio público, medo de perder toda a credibilidade. Clarice, sempre digna e calma, sentiu a tensão se transformar em vitória silenciosa. Com David e Antoine ao seu lado, a injustiça que começara como uma humilhação brutal se transformaria em uma lição memorável sobre poder, dignidade e justiça. Câmeras de celular já haviam viralizado a cena, mas minutos depois, os primeiros jornalistas chegaram. Microfones em punho e câmeras apontadas cercaram a cena, capturando cada palavra e cada gesto. David Leroy, sempre calmo e controlado, dirigiu-se aos jornalistas. Senhoras e senhores, o que vocês estão vendo aqui é um exemplo claro de abuso de poder e racismo institucional. Minha esposa, Clarice Beaufort, foi presa sem justa causa. O policial Dupont agiu ilegalmente e tentou humilhá-la publicamente. Os jornalistas fascinados fizeram perguntas, mas David respondeu com precisão, fornecendo evidências concretas e detalhadas do abuso sofrido pelo policial. Transeuntes filmaram a cena de todos os ângulos, e as redes sociais fervilharam em poucos minutos.
Dupont, ainda tentando manter alguma autoridade, começou a perder a compostura. Cada palavra de David ecoava não apenas diante das testemunhas presentes, mas também diante de milhares de pessoas online. O agente sentiu sua reputação ruir diante dos olhos. Clarice, mantendo a dignidade, colocou a mão no braço de David. Sua calma contrastava com a agitação de Dupont e acentuava a força do dueto. Ela sabia que cada palavra dita, cada documento mostrado e cada gesto calculado fortaleciam sua posição e enfraqueciam a do agente. Os transeuntes aplaudiram algumas vezes, alguns gritaram palavras de incentivo, outros compartilharam os vídeos ao vivo nas redes sociais. A atenção da mídia transformou esta simples calçada em um palco nacional. Dupont, cercado por jornalistas, câmeras e a multidão, percebeu que não tinha mais controle sobre nada. O medo agora era evidente em seus olhos. Medo de consequências legais, medo de humilhação pública, medo de perder o emprego e sua credibilidade. O que ele pensava ser uma prisão comum se transformou em um desastre monumental para sua carreira e sua imagem. Clarice e David, unidos e inabaláveis, inverteram os papéis. A humilhação que a atingiria agora era a da agente Dupont, presa diante de testemunhas e milhões de espectadores online. Sob a pressão combinada da presença de David e das evidências irrefutáveis e da multidão agora cativada, Dupont não conseguiu mais manter sua autoridade. Todas as tentativas de justificativa fracassaram, amplificadas pelas câmeras e celulares filmando tudo. David deu mais um passo à frente, seu olhar gelado. Agente Dupont, liberte a senhora Beaufort imediatamente. Qualquer atraso adicional será considerado obstrução da justiça. Dupont, visivelmente desestabilizado e tremendo ligeiramente, murmurou. Muito bom, muito bom. Ele pegou as chaves das algemas e destrancou as de Clarice. Com um movimento rápido mas controlado, ela libertou os pulsos do aço frio. Os transeuntes aplaudiram espontaneamente, alguns até explodiram em gritos de alegria, enquanto outros filmavam e sorriam, cientes de terem testemunhado um momento histórico. Clarice se levantou graciosamente, ajeitou o casaco e fixou o olhar em Dupont. Cada passo que dava em direção ao carro era imbuído de dignidade e poder. David permaneceu ao seu lado, protetor, mas discreto, um pilar de força e autoridade. Quando Clarice entrou no carro, repórteres se aproximaram para fazer perguntas, mas ela respondeu com calma e confiança. O que aconteceu aqui é um exemplo do que muitas pessoas vivenciam diariamente. É crucial manter a calma, conhecer seus direitos e lutar por justiça com dignidade. Dupont, por sua vez, parecia paralisado. Sua postura arrogante desaparecera, substituída por um nervosismo e constrangimento palpáveis. Ele percebeu que não só havia perdido a batalha na calçada, mas que sua carreira e reputação estavam agora em perigo. Enquanto o carro se afastava, Clarice e David trocaram um olhar silencioso. Nenhuma palavra foi necessária. Eles sabiam que haviam transformado uma humilhação em uma vitória retumbante. A injustiça havia sido confrontada, e o poder da dignidade e da justiça havia triunfado. A cena filmada e transmitida instantaneamente logo se tornaria viral. Naquele dia, Manhattan testemunhou um momento em que a arrogância policial foi confrontada pela força da lei e do amor, e em que o medo mudou de lado. Nas horas que se seguiram, a história da prisão injusta de Clarice Beaufort se espalhou como fogo. Vídeos compartilhados por espectadores e nas redes sociais viralizaram, e Dupont se viu no centro de um escândalo nacional. A polícia, ciente da indignação pública, suspendeu imediatamente Dupont enquanto aguardava uma investigação oficial. Seus superiores, geralmente tolerantes com seus abusos, distanciaram-se publicamente dele. Todas as declarações oficiais enfatizaram a injustiça da prisão e a inadequação de suas ações. O outrora confiante Dupont agora vagava pelo bairro como um homem caído. Seus colegas, antes intimidados por sua arrogância, agora o olhavam com desprezo. Cada menção ao seu nome nas redes sociais e na mídia era acompanhada de críticas, comentários indignados e pedidos de demissão. Enquanto isso, Clarice e David permaneceram calmos, dignos e focados no que viria a seguir, garantir que a justiça fosse feita. Ambos sabiam que o evento era mais do que uma vitória pessoal, era um símbolo para todos aqueles que vivenciam racismo e abuso de poder diariamente. Clarice fez um discurso sóbrio, porém impactante, nas redes sociais, enfatizando a importância de conhecer seus direitos e nunca ceder ao bullying. Hashtags relacionadas à sua história se tornaram um movimento, inspirando milhares de pessoas a se manifestarem contra a injustiça. Dupont, por sua vez, enfrentava uma humilhação total. Cada aparição pública o mostrava sob uma luz negativa, e ele percebeu tarde demais que a arrogância e a ignorância tinham um preço.
O policial que pensara que poderia humilhar uma mulher negra na rua se deparara com sua própria fraqueza, e sua reputação estava pagando o preço. Para Clarice e David, a vitória não estava apenas na suspensão de Dupont, mas na mensagem clara enviada a todos: justiça, dignidade e resiliência sempre triunfam sobre a injustiça e o abuso de poder. A multidão, ainda ao redor do palco, irrompeu em aplausos enquanto Clarice e David caminhavam de mãos dadas de volta ao carro. A calma, a dignidade e a união deles transformaram o que começara como uma humilhação pública em uma demonstração retumbante de justiça e poder. David abriu a porta para Clarice e lançou-lhe um olhar cheio de orgulho e ternura. Não foram necessárias palavras. Os transeuntes compreenderam que aquele casal estava unido não apenas pelo amor, mas por uma força moral indestrutível. A mídia continuou a filmar cada momento, transmitindo a cena ao vivo. Emissoras de televisão nacionais divulgaram a história e as redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio. Milhares de pessoas compartilharam suas próprias experiências de injustiça, inspiradas pela resiliência de Clarice. Dupont, por sua vez, estava agora isolado. Suspenso e publicamente humilhado, ele percebeu a magnitude do seu erro. A arrogância que guiava suas ações fora substituída por medo e vergonha irreversíveis. A polícia e toda a cidade testemunharam a reversão completa da situação. Clarice e David finalmente deixaram o bairro, sob o olhar admirado e respeitoso da multidão. Cada passo que davam simbolizava a vitória da justiça sobre a injustiça, da dignidade sobre a humilhação e da coragem sobre o medo. Enquanto eles desapareciam no carro, David sussurrou: "Hoje mostramos que a verdade e a justiça nunca podem ser suprimidas. E essa dignidade", acrescentou Clarice, "sempre será nossa maior força." Naquele dia, Manhattan testemunhou uma lição memorável. A injustiça foi confrontada e superada. E a história de Clarice e David tornou-se um símbolo de esperança e coragem para todos aqueles que lutam contra o racismo e o abuso de poder. Uma lição que permaneceria gravada na memória daqueles que testemunharam esse confronto histórico.